Estamos aqui, mês de abril, e com uma atenção muito direcionada, sabe para quê? Para a voz. Dia 16 de abril, Dia Internacional da Voz. Uma comemoração que iniciou aqui no Brasil e foi copiada, vamos assim dizer, por outros países. Dia Internacional da Voz. Mas e a voz, esse instrumento tão rico? Por que algumas pessoas dizem que não gostam da própria voz? Porque quando se grava uma mensagem de áudio no WhatsApp, parece que a gente não se reconhece naquela voz. O que faz bem e o que faz mal para a voz? Todas essas respostas ou essas indagações para a gente discutir aqui no canal A Escola da Comunicação. Vem com a gente! Vamos lá, vamos falar sobre a voz, esse instrumento tão rico que ensina, que canta, que fala, que grita, que nos coloca em contato com o outro. A comunicação se institui de uma maneira muito forte pela voz. Eu posso dizer a mesma coisa e o meu tom de voz dita a minha emoção. Eu posso dizer gostei e eu posso dizer gostei. Eu posso dizer gostei, e é lógico, tem a minha expressão facial, tem outros ritmos de fala dentro dessas expressões, mas a voz diz muito sobre isso. É só a gente pensar que eu poderia ter dito isso ao telefone, só com o recurso vocal em exposição, e que possivelmente também seria percebido o tom que eu gostaria de dar a essa expressão. A voz é um rico instrumento que diz muito sobre quem somos. Mas vamos responder então aqui algumas dessas curiosidades. O que faz a gente achar que a voz da gente não é talvez uma voz muito boa, ou a maioria das pessoas não gostarem da própria voz? Primeiro motivo, e que a gente acredita que seja um motivo relacionado à condição funcional, é porque quando nós nos escutamos por via aérea, é o som que sai da nossa boca e entra pelo nosso ouvido, e também por via óssea. Nós escutamos a nossa voz com uma ressonância diferente. Minha voz, só eu escuto como ela sai de fato das minhas pregas vocais, que a gente chamava cordas vocais e hoje a nômina a gente coloca como pregas vocais. Minha voz, da maneira como ela sai da minha prega vocal, só eu escuto. Quando a gente grava, a gente tira essa condução óssea e a gente se escuta só por via aérea. Então existe de fato uma diferença expressiva. A voz que nós tanto somos habituados a escutar, a gente pode não ver a expressão facial da gente, né? Mas a voz o tempo todo nos monitora. A gente escuta a nossa voz e segue por ela. Nós o tempo todo temos a nossa voz como referência. Quando a gente se escuta de fora e percebe essa voz um pouco diferente, a gente não se identifica com aquela voz. Mas aquela voz que está gravada é a voz que todo mundo ouve. Então, na verdade, nós habitualmente não gostamos porque não nos identificamos e porque a gente tem várias maneiras de se colocar, de fazer o canto da fala, vamos assim dizer, que a gente não sabe exatamente como a gente chega. Lembra? Vários vídeos a gente tem falado sobre o quanto nós nos conhecemos pouco de fora, como a gente não sabe muitas vezes como nós chegamos para o outro. Esses áudios de WhatsApp são exercícios super interessantes para a gente se perceber melhor. Nos escutar é entender como nós chegamos com as nossas expressões vocais, o nosso jeito de falar para o outro. Então, existe mesmo uma diferença daquilo que chega no nosso ouvido, quando nós falamos aqui e quando nós nos ouvimos de um aparelho. Então, não é que a voz é ruim. O fato é que nós não nos reconhecemos, a gente perde essa identificação. De uma maneira geral, as vozes são boas. O que acontece é que essa diferença faz a gente sentir uma certa estranheza. E aí? E nós podemos mudar a nossa voz? A nossa voz é a nossa identidade, a nossa maneira de expressar a nossa fala,
conjuntamente com a nossa voz, dita quem somos. Habitualmente, as vozes são boas. As pessoas têm queixas vocais, quando elas falam, eu não gosto da minha voz esteticamente, mas as vozes, de uma maneira geral, elas tendem a ser boas vozes. Nós não mudamos a voz de uma pessoa, uma voz que está saudável, que está bem, é uma voz que seguirá sim. O que a gente pode fazer sempre é potencializar. Uma pessoa que queira melhorar os aspectos da voz em termos de ressonância, falar de uma maneira mais alta, mais expressiva, assim como um psicólogo pode orientar em relação às emoções, como a gente lida com as condições emocionais, um fonoaudiólogo pode direcionar como a voz pode ganhar potência, tanto na fala quanto na voz cantada, né? Que é diferente da afinação. A afinação é outra coisa que nós vamos falar depois, que tem mais a ver com a questão cerebral de percepção. Mas as vozes podem ganhar sim potência e estarem numa condição mais ampla, mas mudar a voz, né? Eu tenho uma voz grave, eu quero ter uma voz mais aguda, a gente tem um padrão, a gente tem um espectro de fala e na maior parte das vezes a gente não precisa fazer essa mudança. As vozes saudáveis, o que a gente tende a fazer é dar para elas, né, direcionar para que elas estejam na melhor potência possível. Agora, se alguém tem uma alteração decorrente ou de uma muda vocal que não foi completa, para o menino principalmente, aí sim nós podemos mudar condições que sejam mais graves, mais agudas na voz, mudar os aspectos e chegar até numa mudança expressiva do timbre. E o que faz bem e o que faz mal para a voz? Vamos pensar? A gente tem um monte aí de chás e tudo mais que as pessoas falam, né? Então vamos chegar junto. Olha que interessante, essa cabeça anatômica, uma M cabeça, num tamanho próximo até ao natural, a prega vocal aqui, a sequência dela o pulmão. No meio da prega vocal vai passar somente ar. Quando a gente deglute, a gente vai fechar a prega vocal, essa preguinha falsa que está aqui em cima, e vai fechar a epiglote. Tudo que a gente engole vai para o estômago. No meio da prega vocal só passa ar. Não passa chá de gengibre, de romã, não vai passar maçã. Né? Então, o que faz bem de fato para a voz? Os cuidados, dormir bem, ter uma condição funcional importante se você usa a voz profissionalmente, isso também é muito importante, exercícios, né? Porque prega vocal é músculo, exercícios como a gente faz exercícios para o dia a dia, e a gente sabe que a água ela é ótima para a voz, que embora não vá passar no meio da prega vocal, ela hidrata toda essa região, assim como ela hidrata o corpo. Alguns alimentos podem não fazer bem para a voz, porque eles geram um refluxo. Isso é para determinadas pessoas, né? Tem algumas pessoas também que não vão se sentir bem quando comem alguns derivados do leite ou quando comem chocolate, podendo deixar a secreção mais espessa. Mas tudo isso é muito individual, é muito particular. E também não é proibir de fazer o uso de alguns desses alimentos que, sem dúvida, vai criar uma melhora para a voz. A voz, a saúde vocal tem uma relação direta com o todo, com o saber descansar, saber até onde falar. Se você usa a voz profissionalmente, exercitar, ter exercícios específicos orientado por um profissional, passar por um otorrino que avalie essa laringe que é usada profissionalmente e no mais, se você não usa a voz profissionalmente, se você só quer dar saúde para o seu dia a dia, tome água, em temperatura ambiente a garantia é melhor. Cuide da sua voz, quando você percebe que falou demais, recue, faça um repouso vocal, se preciso, busque uma orientação de um profissional e lembre, voz é pra gente, pro resto da vida, a gente quer contar muita história quando a gente estiver velhinho, não quer? Então, saúde vocal, mês de abril, esse é o nosso foco, vamos cuidar da voz, que é um grande instrumento de comunicação. Os chás podem ficar de lado, o que a gente faz é tomar água, respirar esse ar que a vida nos dá de graça para respirar e perceber os limites da nossa voz. Usei demais, recuei, não dormi muito, minha voz está chiando, recuei e se eu sentir que minha voz não está com a saúde que ela deveria estar, um profissional pode me orientar.
Cuide da sua voz, faça dela um instrumento de boas conexões e comunicação para a sua vida. Até a próxima!